eu sou a professora Rafaela Lima e a aula de hoje é tipos de combustíveis. E quando eu falo de combustível, o que vem na sua cabeça? Quais são os seus combustíveis? O que mantém você ativo com energia para fazer as suas atividades? Não são os alimentos? Não são os alimentos que são a nossa fonte de energia para o nosso dia a dia? Então dá uma olhada no conceito de combustível. Substância que, quando queimada, ou seja, quando ela reage com oxigênio, ela produz calor, energia. Você fala, está queimando alguma coisa lá dentro da minha célula, dentro das nossas células, para a produção de energia no nosso dia a dia, está rolando um processo chamado respiração celular, onde na presença do oxigênio, esse oxigênio vai reagir com a glicose dos alimentos e vai produzir energia. Então, sim, está rolando aí uma reação com o oxigênio, produzindo calor, energia. Logo, os alimentos podem sim ser chamados de combustíveis do nosso corpo. Mas a gente vai olhar de uma forma mais ampla. Mais do que os nossos combustíveis pessoais. Quais combustíveis nutrem, fornecem energia para as máquinas, para os carros, para as coisas que a gente usa nessa vida tão moderna e industrializada que a gente vive? Os combustíveis vão estar em duas grandes categorias. Os combustíveis não renovados, ou fósseis, e os combustíveis renováveis. Vamos entender? O que eu chamo de um combustível não renovável, ou fóssil, é porque ele foi produzido há milhares de anos atrás, por um processo lento de produção. Fósseis porque justamente eles são oriundos de seres vivos que viveram há muito tempo atrás. Alguns, como no caso do petróleo, no fundo do mar, um ambiente mais úmido, seres aquáticos, algas. E no caso do carvão mineral, no ambiente mais terrestre, resíduos vegetais. Foi havendo então a formação desse grande acumulado de combustível, de gás carbônico ali, de carbono ali. Eu tenho então combustíveis. Como ele foi formado há milhares de anos atrás, a gente está usando e não vai dar para renovar, logo eu encaro ele como não renovável. Vai acabar e quando acabar, foi. Não vai ter jeito. E aí, quem é que está nessa categoria dos não renováveis que a gente usa demais? Petróleo, carvão mineral e gás natural. Agora, petróleo é o combustível mais utilizado no mundo todo. É motivo de guerras entre países, já toda uma disputa, influencia totalmente a economia, porque o petróleo é a base. A gente vai usar petróleo em muitas coisas. A gente pensa assim, o petróleo diretamente, dele saem muitos derivados úteis. Dele a gente vai tirar a gasolina, eu tiro óleos combustíveis, tiro o querosene, eu tiro o butano que eu vou usar na cozinha, eu tiro até a sobra, eu uso ele de piche para fazer asfalto, para asfaltar as cidades. Então, é muita utilidade. Dele eu vou tirar materiais para formação de plástico. Então, ele vai influenciar em muitas cadeias produtivas no país, na nossa estrutura como um todo. Temos problemas em relação ao petróleo? Bastante. O petróleo ele é bastante poluente, então ele acaba favorecendo o aumento da temperatura da Terra, o aquecimento global. Daí, vale a pena, gente, tanto pelo fato de que um dia ele vai acabar, quanto para os danos que ele tem causado ao ambiente, que repercutem totalmente na nossa vida, é preciso pensar em alternativas em relação ao uso dele. O petróleo, então, ele foi produzido, temos petróleo em maior quantidade em ambientes aquáticos, mas também já foi encontrado bastante em ambiente terrestre, mas a formação dele é de origem de ambiente aquático. E no caso do carvão mineral, de um ambiente aí, resíduos de grandes florestas, nessa formação desse ambiente úmido aí, para a formação desse carvão mineral. Então, petróleo muito utilizado, o carvão mineral já foi mais utilizado, é poluente à beça. E foi muito utilizado aí naquele grande início da industrialização. Revolução industrial, máquinas a vapor, se utilizou demais o carvão mineral. Em alguns países ainda é bastante utilizado, mas de um modo geral o petróleo está assim dominando. E temos o gás natural, produzido nesse mesmo contexto, no mesmo ambiente de produção de petróleo, eu tenho ali esse gás, ele passa por um processo de purificação. Porém, na hora de fazer a queima, de usá-lo como combustível, ele acaba sendo menos poluente. Então, nessa brincadeira, ele também tem sido mais assim, estimulado. Alguns governos promovem até alguns descontos para quem está adotando esse gás aí, o gás natural. Assim, tá, legal, entendi o combustível fóssil, tenho aqui então uma estrutura para lembrar a gente de que forma que é feita essa extração, seja na terra, seja no mar, toda uma tecnologia
para que haja extração, às vezes, da profundeza da crosta para a retirada desse petróleo. Mas aí, então, eu vou para os meus combustíveis renováveis. O nome já diz, é aquilo que se renova, aquilo que eu consigo plantar e voltar, processos que o ser humano consegue controlar e manter em continuidade. E acaba que, em sua maioria, eles são bem menos poluentes do que os fósseis. Então, tem sido também aí uma boa alternativa, considerando as mudanças climáticas que a gente está caminhando aí. Aí vamos ver quais são eles? E um dos combustíveis renováveis que a gente usa bastante aqui no Brasil é ele, o etanol. Você vê aí comum nos postos de combustíveis, está lá, etanol geralmente um tanto quanto mais barato do que a gasolina, que aí que é um resíduo fóssil. O Brasil, ele está na frente aí no uso do etanol. E por que eu falo que ele é renovável? Porque para a produção de etanol eu uso resíduos vegetais. Olha aqui, ele é obtido pela fermentação controlada usando resíduos vegetais. Assim, como é que é isso? Então eu vou utilizar de plantas. Essas plantas, que plantas podem ser? Eu posso usar aí a cana, é uma das que são mais utilizadas. Aqui no Brasil, o que é mais utilizado para a fabricação do etanol é a cana. Mas eu uso cana, eu uso batata, eu uso canola. Eu vou usar, então, algumas fontes vegetais e eu coloco esses materiais tratados num ambiente controlado para que ocorra a fermentação. O que é a fermentação? É um processo que alguns seres fazem, algumas bactérias fazem, alguns fungos eles fazem, para a produção de energia. Num ambiente, então, que eu não tenho ali oxigênio disponível, uma alternativa é essa. Produzir essa energia, utilizando, então, esse carboidrato, essa glicose, de alguma matriz. No caso aqui, então, vai ser ou da cana, ou vai ser desse amendoim, ou vai ser desse milho, dessa batata, dessa beterraba, que eu vou extrair isso aí. Então, eu coloquei nesse ambiente controlado, quem? Saccharomyces cerevisiae. Você fala, levedo. Levedo utilizado também para fazer cerveja. Então é aquilo que a gente usa até em casa para fazer alguns processos, para fazer pão, para fazer massa de pizza. Pois é, eu uso então um levedo, um fungo fermentador, coloco ele nesse ambiente e ali ele começa a fazer a fermentação. Esse fungo em grande quantidade, ele vai extraindo a glicose dessa minha base vegetal, da minha cana, da minha beterraba, ele vai extraindo ali e um resíduo que ele produz é o álcool. Não é assim que é produzido o álcool da cerveja, do vinho? Então, eu faço isso numa larga escala e aí eu vou passar por purificações e tratamentos desse álcool para que, então, ele possa ser utilizado nos carros. É qualquer álcool? Não, né? O mesmo álcool da casa, vou botar cerveja para abastecer carro. Não, não é isso. Passa por tratamentos diferenciados para chegar lá. Mas é renovável? É renovável. É menos poluente, gera toda uma cadeia também de processos de produção de emprego. Traz problemas? Traz também. Afinal, se eu preciso de cana, muita cana, eu tenho que plantar muita cana, eu preciso de trabalhadores para cana, eu preciso de infraestrutura, que causa alguns impactos ambientais e sociais também. Mas ainda eu avanço um pouquinho para um outro combustível renovável, que é o biodiesel. O biodiesel, você sabe que alguns carros grandes usam diesel, né, para se deslocar. É a fonte de calor de energia deles. Alguns caminhões, caminhonetes vão usar o diesel. E aí, quando você vê lá o biodiesel, eu estou falando de quê? É um diesel, só que diferenciado. Eu não vou usar fonte de combustível fóssil. Eu uso, então, óleos vegetais. Você olha, óleos vegetais, óleo de cozinha. Pois é, olha esse esquema. Um ciclo simplificado da produção do biodiesel. Eu tenho, então, a minha plantação, plantas que produzem uma quantidade significativa de óleo. Então, pode ser a soja. Aqui no Brasil, o que a gente mais usa é soja. Soja. Então, óleo de girassol, óleo de canola, óleo de mamona, óleo de amendoim. Tá valendo. Então, eu vou utilizar essas plantas, grandes plantações, todo aquele processo de colheita e eu extraio, então, esses óleos. Show! Esses óleos, então, ele numa estrutura de produção de biodiesel, eu faço, então, uma mistura, repare, óleo vegetal com metanol, um tipo de álcool. A partir daí, de uma série de reações químicas, eu tenho a transformação num produto final, que é o biodiesel. Que aí sim, após essa transformação, ele pode, então, ser levado aos postos de combustíveis e ser utilizado, então, nos meios de transporte.
Foi. E a gente vai para o último, biogás. Um gás de origem natural. Olha que interessante. Ele é obtido de uma mistura. Uma misturinha de quê? De CO2 com metano. Através de ação de bactérias anaeróbicas. Você vai, vamos devagar. Espera aí, eu vou produzir um gás utilizando gás carbônico e metano. E pega esse metano da onde? Você sabe o que é metano? O metano ele é liberado em grande quantidade de lixo acumulado, naturalmente produz metano. Então, repare, eu posso usar ambientes de produção de lixo para produzir esse metano. Além disso, sabe de onde se tira esse metano de forma mais comum? Excrementos de bovinos, de equinos, é isso mesmo, cocô. Por quê? Esses animais, eles são ruminantes, os bovinos são ruminantes, eles já liberam metano naturalmente. E nas suas fezes, então, coloque-se numa estrutura chamada biodigestor. Uma espécie de uma câmara, onde nesse ambiente eu exponho esses excrementos e também posso usar alguns outros materiais de origem biológica, origem viva, e coloco ali bactérias anaeróbicas. São bactérias que elas vão fazer os seus processos sem oxigênio. Tem que estar absolutamente fechado e sem oxigênio. Ali, naquele processo, é produzido gases e mais gases que vão sendo tratados e podem ser utilizados como combustível. Então, repare, são vias sustentáveis. Usar um processo para, a partir dali, produzir outro. Já pensou? A partir de lixo, a partir de tratamento de água, de resíduos. Eu produzir um gás que pode ser utilizado como combustível? É uma boa, não é? Então, revisamos os tipos de combustíveis, renováveis e não renováveis, e ficamos por aqui na aula de hoje. Até a próxima, tchauzinho!